Então, bom dia a todos. A gente vai dar início à quarta edição do nosso curso de verão em Direitos Animais. Muitas pessoas já participaram das edições anteriores, né, que estão aqui, mas também temos novos e novas participantes. Esse curso de verão, ele iniciou em 2019, é uma iniciativa conjunta do grupo de pesquisa que eu coordeno aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, junto com a professora Paula Brigger, que está aqui também presente. Iniciativa conjunta, então, do grupo de pesquisa da UFSC, do projeto de extensão em direitos animais do IPA, coordenado pelo professor Rogério, que também está aqui presente, e também pelo Instituto Piracema, representado aqui pela Fernanda, né, e pela Luísa, que também participam desde das primeiras edições do curso. Claro que a origem, né, do curso não é só a questão acadêmica nossa, né, de interesse pelo tema, mas também a amizade, né, que une a Fernanda, eu, o Rogério, a Renata, a Paula, há muito tempo. Então, a ideia, né, do curso, ela surgiu também dessa nossa vontade, né, de compartilhar momentos no trabalho, que é o que a gente acabou seguindo na nossa carreira, né, com relação à docência. As duas primeiras edições do curso, elas foram presenciais aqui na UFSC, e a gente justamente, né, iniciou esse projeto de fazer um curso de verão no período de férias, porque era um momento também para a gente se reencontrar, né? E as duas últimas edições, em razão do momento que a gente está vivendo da pandemia, elas acabaram acontecendo online, porque a gente não quis deixar, né, de perder esse espaço que vem sendo construído. Então, dito isso, né, eu queria colocar que o fato do curso também ser online, ele é um esforço que a gente faz para que o curso aconteça. A gente não está numa estrutura de EAD, né, na universidade, estamos cada um de nós aqui nas nossas casas, e eu queria ressaltar, né, a importância da iniciativa de todos, a colaboração de todos, para que o curso, ele de fato aconteça. Esse curso, ele é gratuito, mas não significa que ele não tenha um custo, né? Eu gosto sempre de deixar isso claro e de ressaltar o papel também que a universidade pública tem em promover atividades de extensão como essa. Não só a universidade pública, eu estou falando por mim e pela Paula, né, que estamos aqui na UFSC, mas também do Rogério, né, da Fernanda, que fazem parte do projeto. Então, a nossa ideia de promover essa atividade de extensão é também dar acesso às pessoas a esse tema, né, a esse conhecimento. Mas é claro que o curso ele tem um custo, né? Tem um custo para a instituição, porque a gente vai emitir certificados aqui pela UFSC para todos os participantes. Tem um custo para os professores que doaram o seu tempo e o seu conhecimento para estarem aqui, né, compartilhando conosco. Então, eu sempre gosto de deixar isso registrado, principalmente no momento que a gente vive no Brasil de desvalorização da educação. Então, a gente está fazendo a nossa parte aqui como uma atividade de extensão aberta e gratuita a todos os interessados. Eu vou compartilhar minha tela aqui só para falar um pouco, né, nesse momento assim inicial da nossa programação. Então, a programação do curso ela está disponível na página institucional do grupo de pesquisa, e essa é a primeira edição em que a gente resolveu convidar participantes estrangeiros. Como eu falei, a iniciativa do curso ela partiu, né, de mim, da Fernanda, do Rogério, e tirando nós, né, os demais ministrantes eram sempre alunos aqui do programa de pós-graduação. Esse ano a gente resolveu convidar alguns professores, a professora Cristina, que vai fazer a conferência de abertura da Universidade de Oxford, o professor Israel, né, que está aqui, que é do Chile, e a professora Elisa, da Argentina. Então, aproveitando, né, a pandemia ela tem que ter algo de bom, né, já que o curso é online, a gente resolveu dar esse passo além. Então, hoje pela manhã é a minha fala, a da professora Cristina. À noite a gente não tem, né, nenhuma atividade. Amanhã nós temos no período da manhã e da noite. Então, no primeiro período da manhã é o Alisson, que é biólogo, já participou das edições passadas aqui do curso. Claro que
Quando a gente podia fazer a edição presencial, o Alisson coordenava, né, a saída de campo no bosque da UFSC. Infelizmente, a gente não vai poder fazer isso esse ano. Vamos ter, né, a fala do professor Israel e, no período da noite, a Renata. Eu vou passar rapidinho, né, porque a intenção é só chamar um pouco a atenção para a programação. Na quarta-feira, a professora Paula, né, que está aqui presente, vai fazer a fala dela. A gente vai ter um momento também de lançamento de livros, né? Um livro da Paula, um livro da Ana Selma, né? Que é nossa amiga também. E mais à noite, a Gabriela também vai fazer uma apresentação sobre uma comparação entre o direito brasileiro e o direito suíço na questão dos animais. Na quinta-feira, nós também temos o período da manhã e da noite, né? Com a Maria Alice, o Rogério e a Fernanda, que estão aqui. E na sexta-feira a gente encerra, né, no período da manhã com a professora Elisa e com o delegado Matheus Laiola, que é da Polícia Civil do Paraná e trabalha, né, com essa questão dos animais na delegacia, uma delegacia especializada. Então essa é a nossa programação, qualquer mudança ela vai ser colocada, né, na página, ou a gente também vai procurar avisá-los, né, das mudanças, porque esperamos que não aconteça, né, nenhum tipo de imprevisto, mas a gente sabe que essas coisas acabam acontecendo. Então, essa é a nossa programação. Fico muito contente, né, de todos que estão aqui hoje para assistir, assim como os colegas que se dispuseram a participar do nosso curso. E esperamos, né, que no ano que vem, em que será a quinta edição, então é uma data já mais marcante, né, a gente possa fazer o curso de forma presencial novamente na UFSC. Mesmo que talvez a gente tenha que adotar aí um formato híbrido, né, para alcançar as pessoas que não possam eventualmente se deslocar até Florianópolis. Mas Florianópolis é sempre um atrativo também, né? Um local a ser visitado. Então fica o convite e espero que no próximo ano a gente possa realizar essa edição de forma presencial. Então, feita essa primeira fala, né, e esclarecido aí o modo como a gente vai trabalhar, né, e a nossa programação, eu vou compartilhar aqui de novo a minha tela com vocês sobre o tema que eu vou apresentar. Deixa eu só um minutinho. Só. Tá, agora deu certo. Bom, o tema que eu me propus a falar nessa abertura da nossa quarta edição do curso de verão, ele está relacionado com a disciplina que eu ministro no curso de graduação aqui da UFSC. Eu dou aula, né, na graduação em Relações Internacionais, da disciplina de Direito Internacional, e então eu tive a ideia, né, de relacionar um pouco essa questão do direito internacional com o momento que a gente está passando, né, da pandemia, e, claro, o objeto do nosso curso, que é a questão dos direitos animais. Então, esses são os três pontos, assim, que eu gostaria de trazer para conversar aqui com vocês, e para unir esses três pontos, que seria, né, esse momento de pandemia da Covid-19 que iniciou, né, em 2020, a gente pode dizer assim, final de 2019, o direito internacional e os direitos animais, eu vou fazer uma breve exposição sobre uma proposta de tratado internacional realizada pela Organização Mundial da Saúde recentemente, que é um tratado internacional sobre prevenção e preparação para pandemias. Então, esse vai ser o objeto da minha fala introdutória aqui no nosso curso de verão. Então, esse tratado internacional sobre prevenção e preparação para pandemias, ele foi uma ideia, né, colocada pela Organização Mundial da Saúde, e em 1º de dezembro de 2021, os 194 membros da Organização Mundial da Saúde chegaram a um consenso para iniciar um processo de elaboração e negociação de uma convenção, ou um instrumento internacional, para justamente fortalecer a prevenção, a preparação
e a resposta a pandemias. Então, essa iniciativa, ela começa, né, em dezembro de 2021, é uma iniciativa bastante recente, mas eu acho que é importante a gente conversar, né, sobre isso. Antes de falar especificamente sobre essa proposta de Tratado Internacional sobre Prevenção e Preparação para Pandemias, eu acho que é importante esclarecer, porque nem todo mundo, né, a gente não tem oportunidade de fazer isso de forma direta, aqui de todo mundo se apresentar, a gente vai se conhecendo aos poucos, né, ao longo do curso, talvez nem todos sejam, né, da área do direito ou alunos do direito, então acho que é importante também salientar o que é, né, a Organização Mundial da Saúde. Claro que nesses 2 anos de pandemia, eu acho que quem não sabe que existe a Organização Mundial da Saúde vive em outro planeta, né, porque o que a gente mais ouviu foi notícias também relacionadas à atuação da Organização Mundial da Saúde. Mas a Organização Mundial da Saúde, ela é uma organização internacional que foi fundada em 1948 e tem, né, como assim, objetivo atuar como autoridade diretora e coordenadora do trabalho internacional de saúde. Essa organização ela é vinculada à Organização das Nações Unidas, então faz parte, né, do sistema, vamos colocar assim, da Organização das Nações Unidas, instituído após o final da Segunda Guerra Mundial. A OMS, atualmente, ela tem 194 Estados-membros e atua em várias regiões, né, do planeta, com mais de 154 escritórios, e trabalha justamente para melhorar a saúde em termos globais, né? Vamos colocar assim. E com a questão da pandemia, acabou tendo uma visibilidade, acho que muito maior, né, do trabalho realizado pela OMS. Um segundo ponto, né, que eu queria também destacar é esse momento de pandemia que a gente está vivendo, né, ou vivenciando desde 2020. Eu acho que, embora a palavra pandemia ela tenha tomado conta das nossas vidas nesses 2 últimos anos, se tornando praticamente, né, onipresente, é importante salientar o que de fato, né, caracteriza uma pandemia e recapitular um pouco os acontecimentos aí que levaram até esse momento que a gente está passando. Então, tentando fazer aqui uma breve, né, contextualização. 31 de dezembro de 2019 é a primeira vez que a Organização Mundial da Saúde ela é alertada para vários casos, né, de uma pneumonia agravada que estava acontecendo na cidade de Wuhan, na China, e depois, logo em seguida, né, em 7 de janeiro de 2020, é confirmado pelo governo chinês a identificação de um novo coronavírus. Acho que é importante, né, também salientar que acho que cada um de nós virou um pouco assim, não digo especialista, né, em pandemia, em coronavírus, mas todo mundo vem acompanhando as notícias. Então, esses coronavírus, eles estão, na verdade, por toda parte, são causas, né, de doenças, resfriados, enfim, e algumas doenças, claro, mais graves. Pelas informações, inclusive, né, que eu busquei no próprio site da OMS, eles identificam que ao todo 7 coronavírus humanos, né, já foram identificados. Eu não vou listar aqui porque, né, não é o nosso objeto também, mas essa informação ela consta, né, no site da OMS. E o mais recente, vamos dizer assim, novo, né, coronavírus, é esse que, em 11 de fevereiro de 2028, recebeu o nome de SARS-CoV-2, né, e que é o causador da doença COVID-19 que a gente, né, vem acompanhando. Então, acho que essas são datas importantes. A causa, né, da doença da COVID-19 é esse, vamos dizer assim, novo, entre aspas, né, coronavírus, que acabou recebendo esse nome em 11 de fevereiro de 2020. Um terceiro ponto que eu gostaria também de salientar sobre essa proposta de tratado internacional sobre prevenção e preparação para pandemias é que esse surto, né, desse novo coronavírus, ele constitui o que a OMS chama de uma emergência de saúde pública de importância internacional.
e eles usam essa sigla, né, SPI, que é Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. E o que seria, né, o que caracterizaria uma emergência de saúde pública de importância internacional? Então, a OMS define essa emergência de saúde pública internacional, como sendo um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para outros países, devido à disseminação internacional de doenças e potencialmente requer uma resposta internacional coordenada e imediata. Então, é isso que caracteriza essa emergência de saúde pública internacional. Então, um primeiro ponto, né, ser colocado que esse surto, vamos colocar assim, né, do SARS-CoV-2 que causa a Covid-19, ele foi declarado como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Essa emergência de saúde pública internacional, esse conceito, né, que eu mostrei para vocês, ele faz parte de um regulamento sanitário internacional. Então, existe, né, um regulamento sanitário internacional que define o que é essa emergência de saúde pública de importância internacional. Na história, a OMS relata que é a 6ª vez em que é declarada, né, uma emergência de saúde pública de importância internacional. E aqui eu listei vamos dizer assim, as vezes anteriores, né, a essa que a gente está passando. Então, em 25 de abril de 2009, foi declarada uma emergência de saúde pública de importância internacional, a pandemia de H1N1. Depois, em 5 de maio de 2014, a disseminação internacional do poliovírus. Em 8 de agosto de 2014, o surto de ebola, né, na África Ocidental. Em 1º de fevereiro de 2016, o Zika vírus e o aumento, né, dos casos de microcefalia. Inclusive, aqui no Brasil, a gente teve, né, sérios problemas com relação a essa questão do Zika vírus. E em 18 de maio de 2018, o surto de ebola na República Democrática do Congo. E agora, né, a questão do Covid. De quem é a responsabilidade em declarar uma emergência de saúde pública de importância internacional? Então, isso eu acho que é um ponto também importante, né, de esclarecer, porque, embora, como eu falei, né, essas notícias da pandemia, elas tenham tomado conta do nosso dia a dia, a maioria das pessoas não entende, né, como isso funciona. Então, quem pode declarar que a gente tem, né, uma emergência de saúde pública de importância internacional é o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, que também acho que agora se tornou bastante conhecido em razão, né, dos seus pronunciamentos. Mas, para isso, ele tem que reunir, né, um comitê de especialistas, que é um comitê de emergências do Regulamento Sanitário Internacional. Então, lembra quando eu falei lá do conceito, né, do que era uma emergência de saúde pública de importância internacional? Esse conceito ele vem desse Regulamento Sanitário Internacional. E existe um comitê de especialistas, que é esse Comitê de Emergências do Relatório Sanitário Internacional, que vai fazer um parecer, né, informando ao diretor da OMS as circunstâncias de por que uma determinada situação ela tem que ser declarada uma emergência de saúde pública internacional, e assim a OMS acaba se pronunciando a respeito, e foi o que aconteceu na situação atual que a gente vem vivenciando. Também acho que é importante, né, colocar que em 11 de março de 2020, como eu falei, a Covid-19 ela foi considerada pela OMS como uma pandemia, e o termo pandemia em si, ele se refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade. Então, a Covid-19 ela foi considerada uma pandemia em razão dos surtos, né, que a gente viu em diversos países do mundo. Mas isso não significa, ela não foi declarada uma pandemia, né, o que eu quero esclarecer, que eu acho que às vezes fica um pouco dúbio quando a gente vê as notícias na imprensa, é que ela não foi declarada uma pandemia em razão da sua gravidade. Claro que ela tem uma gravidade, mas ela foi declarada uma pandemia
em razão da distribuição geográfica, né, de serem identificados surtos dessa doença em vários locais do mundo. Então, acho que isso também é um ponto importante, né, de se destacar. Então, feita essa contextualização um pouco dos fatos, né, e de por que a Covid ela foi declarada uma emergência de saúde pública internacional, por que ela foi declarada uma pandemia, eu vou voltar à minha questão inicial, né? Por que um instrumento internacional de combate à pandemia, né? Por que essa proposta de um tratado internacional para lidar com a questão da pandemia? Então, essa proposta, ela surge em razão de vários motivos, mas eu acho que alguns motivos eles se destacam. O primeiro deles é que a pandemia, não só essa pandemia que a gente está presenciando, mas situações passadas, né, e situações futuras, elas demonstram, né, que uma pandemia ela acaba sendo um desafio global, porque, como eu falei, né, um fato desses, ele é declarado uma pandemia em razão da sua dimensão geográfica. Então, se é algo que vai afetar vários locais, né, do planeta, esse é um desafio global e que requer uma resposta coletiva, né, uma resposta conjunta. Não adianta lidar de forma individual. Então, acho que esse foi o primeiro motivador de se pensar esse tratado internacional. Um segundo ponto seria justamente o caráter vinculativo do direito internacional. Então, ao se criar um instrumento internacional, um tratado internacional, aqueles países que viessem a aderir, né, a esse instrumento internacional teriam que, claro, cumpri-lo, né, obedecê-lo. Então, acho que um segundo ponto seria esse caráter, né, vinculativo colocado pelo direito internacional. E um terceiro ponto, que foi, inclusive, muito colocado pela própria Organização Mundial da Saúde, seria que, ao pensar esse instrumento internacional, esse tratado internacional, a gente teria um fortalecimento das capacidades de resiliência, tanto, né, nacional, regional e global, para lidar com as futuras pandemias. Porque é muito curioso, né? Não sei, a gente está no momento agora, quando a pandemia vai acabar, quando a pandemia vai acabar, mas isso não significa que essa vai acabar e que a gente não vai enfrentar outras, né? Talvez essa tenha sido um treino para as próximas que venham por aí. Então, esses são os motivos, assim, claro, teriam outros, né? Mas eu quis destacar aqui 3 principais motivos que levaram, né, a Organização Mundial da Saúde a trazer essa proposta de um tratado internacional. Então, esse acordo sobre prevenção, preparação e resposta a pandemias, ele permitiria, né, um fortalecimento dessas capacidades de enfrentamento à pandemia. Isso foi o principal motivo, né, colocado por parte da OMS. Nem os governos individualmente, nem a comunidade global, elas podem impedir totalmente uma pandemia, mas a comunidade internacional ela pode se organizar de uma forma melhor, né, para o enfrentamento desse tipo de situação. Então, a ideia, né, do Tratado Internacional, ela surge muito nesse sentido. Esse tratado internacional, ele seria o quê, né? Ele seria um instrumento que vai definir os objetivos e os princípios fundamentais para estruturar essa ação coletiva necessária para combater uma pandemia. Então, esse seria o principal objeto, vamos colocar assim, desse tratado internacional. O Tratado Internacional, especificamente, né, sobre prevenção e preparação para pandemias, ele seria, né, um instrumento que vai se concentrar, né? Ele está sendo realmente, como é que eu posso dizer assim, formulado, né, gestado. A gente está nos passos iniciais, mas já existe, né, um trabalho em curso, né, sobre esse tratado. Então, ele se apoiaria nesses 5 principais pontos que eu coloquei aqui, que seria uma forma de detectar precocemente, né, e lidar com detectando precocemente, né, prever melhor a ocorrência de pandemias, essa questão da resiliência, né, a futuras pandemias,
a resposta a qualquer pandemia futura, em particular, né, garantindo o acesso equitativo a soluções médicas, como vacinas, medicamentos e diagnósticos, e esse eu acho que é um ponto bastante importante, porque a gente viu, né, que quando começou essa questão da vacina, né, que os países mais, vamos dizer assim, com maiores meios, né, econômicos e até de conhecimento correram na frente, né, deixando o resto do mundo para trás. Então, acho que esse seria um ponto bastante importante, né, de se pensar realmente soluções mais universais e equitativas. Também um outro ponto, né, que o tratado ele visa abordar seria melhorar, né, o quadro da saúde internacional, com a participação da OMS, né, coordenando esses assuntos de saúde global. E, por último, um ponto acho que é bastante importante, é que esse tratado ele seria baseado nessa abordagem One Health, que seria conectar a saúde de humanos, animais e a saúde do planeta, né? Então, acho que esse é um ponto particular que nos interessa aqui no objeto, né, do nosso curso de verão. Então, esses seriam os pontos principais em que o texto, né, do Tratado Internacional ele vem sendo desenvolvido. Quais seriam, né, os pontos positivos da gente pensar um tratado internacional nesses moldes, né? A justificativa que é dada pela própria Organização Mundial da Saúde seria que, ao ter um tratado internacional como esse, a gente teria uma melhor vigilância, né, dos riscos pandêmicos, se criaria um sistema de alerta melhor, né? Melhoraria o sistema de alerta que existe, haveria também uma melhor implementação dos mecanismos de respostas e uma maior confiança no sistema de saúde. Claro que esses são pontos, assim, como é que eu posso colocar, do ponto de vista, isso seria o ideal, né? Esses seriam os pontos positivos, mas a gente sabe que tem vários obstáculos, né? Tanto para que o tratado aconteça, e em o tratado acontecendo também existem obstáculos para a implementação, vamos dizer assim, desse tratado internacional. Como que está caminhando essa proposta de tratado? Como eu falei, ela está bem no início, né? A gente não tem assim muito o que dizer a respeito. O que eu posso colocar para vocês é que, como eu tinha dito lá no início, né, em 31 de maio de 2021, os 194 Estados-membros da OMS eles resolveram discutir essa ideia, né, e encaminhar essa proposta de discutir um tratado internacional de prevenção a pandemias. Em 1º de dezembro de 2021, esses mesmos estados eles chegaram a um consenso, né, para iniciar o processo de elaboração e negociação desse tratado. Então, acho que essas são, tentando fazer uma cronologia, né, 31 de maio eles começam a discutir a respeito disso. Em 1º de dezembro de 2021, de fato, essa ideia ela é aprovada, né? A necessidade de se pensar esse instrumento internacional, e a partir daí foi formado um corpo de negociação, que é um corpo de negociação intergovernamental, né, que foi constituído para elaborar, de fato, o texto desse tratado. A primeira reunião desse, vamos dizer assim, corpo de negociação intergovernamental, ela vai acontecer agora, em 1º de março de 2022. E já existe, né, uma segunda reunião agendada para 1º de agosto de 2022, e a ideia é que esse tratado ele esteja pronto, ou seja adotado até 2024, mas a gente está na fase bastante inicial. Depois eu até posso colocar aqui no chat, né, um link do primeiro draft, vamos dizer assim, desse grupo de trabalho, porque, como eu falei, embora seja uma ideia bastante inicial, né, já existem documentos disponíveis no site da OMS sobre como esse corpo intergovernamental de negociação vem trabalhando para a elaboração do tratado. Então, já existem, né, relatórios disponíveis. Então, realizada essa primeira, vamos dizer assim, a primeira parte aí, né, de falar um pouco do contexto da pandemia, sobre a proposta, né, do tratado por parte da OMS, eu queria abordar, então, agora na última parte, vamos colocar assim, da minha fala, né,
a relação, então, do direito internacional com os direitos animais e, claro, com o tema que eu me propus aqui a falar, conversar, né, com vocês. Nas edições anteriores, aqui do curso de verão, nas duas últimas, pelo menos, eu falei um pouco dessa relação, né, do direito internacional com a questão dos animais, e o que foi possível assim concluir é que, embora, né, tenha ocorrido uma certa mudança na percepção de como o direito internacional ele ou mais especificamente, né, o direito internacional ambiental olha para os animais, não é uma mudança significativa no sentido de achar que a gente tem um olhar a partir dos direitos animais, né? A visão do direito internacional com relação aos animais é uma visão ainda dentro do direito ambiental internacional, que a gente até pode achar que teve uma certa, não sei se evolução é a palavra certa, mas uma certa mudança, né? Os primeiros tratados internacionais que protegiam algumas espécies, eles se detinham muitas vezes no valor econômico dessa espécie, e ao longo do tempo a gente vê uma mudança mais com um olhar sobre a biodiversidade, mas está longe de chegar ao ponto de dizer que a gente tem normas de direito internacional que se preocupam com os animais enquanto indivíduos, né? E também falar animais, assim, é um pouco amplo demais, né? Porque se a gente for pegar, tem até desde normas de direito internacional que tratam, por exemplo, do transporte, do bem-estar animal, né, dos animais ditos, vamos dizer assim, de produção, até a proteção de animais silvestres ou animais selvagens, né? Então tem um universo assim muito grande, e mesmo que em determinadas situações essa questão, né, dos animais ela tem aparecido às vezes com um olhar mais próximo do objeto aqui do nosso curso de verão, isso não é predominante, né? Tem, sei lá, algumas decisões, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, sobre Organização Mundial da Saúde, desculpa, gente, Organização Mundial do Comércio, né, sobre a pesca de atum, que afeta as tartarugas marinhas, mas, enfim, embora tenha havido uma certa preocupação em proteger as tartarugas marinhas, esse não foi o objeto da discussão, né? O objeto da discussão na OMS, Organização Mundial do Comércio, foi o comércio internacional da pesca do atum, né? Não, o objetivo não era proteger a tartaruga marinha. Então, o que eu quero dizer assim, é que tem um universo muito grande, né, de normas internacionais, mas que a preocupação, vamos colocar assim, ou o olhar, né, ainda é muito voltada para essa questão ambiental. E olhe lá, né, porque, na minha opinião, predomina muito a questão econômica, né. E no nosso curso aqui, como eu me propus a falar dessa proposta, né, de tratado internacional para prevenção a pandemias, eu achei interessante fazer um recorte, então, no modo como nós tratamos os animais silvestres e a ocorrência de pandemias, porque, né, acho que uma coisa também que apareceu bastante nesses 2 últimos anos que a gente vem passando aí do surto, né, do Covid-19, é justamente qual a relação, né, que haveria com essa pandemia atual e a questão, né, dos animais silvestres. Então, acho que esse é um ponto interessante da gente conversar aqui, né, o modo como nós tratamos os animais silvestres e a ocorrência de pandemias, seja essa que a gente está passando, ou as anteriores, como eu citei ali, né, ou as futuras pandemias que venham a acontecer. Para falar um pouco disso, eu resolvi partir, né, do Relatório Mundial sobre Crimes da Vida Selvagem, que foi publicado recentemente no ano de 2020, né, pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, e esse relatório, ele visa a ameaça e o tráfico, né, de animais silvestres Para quem você deseja enviar? É a minha Siri falando comigo, eu não quero enviar coisa para ninguém, só um pouquinho, gente. Avise-me se precisar de mais alguma coisa. Só um pouquinho que eu vou fechar aqui. Eu falei relatório
parênteses, né? Eu falei relatório, o computador começou a perguntar para quem eu queria enviar o relatório. Não quero enviar o relatório para ninguém, né? Vamos voltar aqui para a aula. Muito interativo, né? A tecnologia. Mas, enfim, o relatório ele foi lançado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, e ele enfatiza qual é, né, essa ameaça do tráfico de animais silvestres, o que ela representa para a natureza e para a biodiversidade do planeta. Esse relatório ele demonstra, né, que quando os animais selvagens eles são retirados do seu habitat natural, eles são abatidos, eles são vendidos ilegalmente, isso faz aumentar o potencial de transmissão de doenças zoonóticas, né, que são causadas por patógenos e que se espalham dos animais para os humanos. E isso pode ser, né, uma das causas de pandemia. Então, acho que é importante mostrar, né, os dados desse relatório, analisar os dados desse relatório e mostrar o quanto isso pode ser perigoso, né, para a saúde humana e, claro, para o meio ambiente de uma forma geral. Esse relatório, ele destaca, né, o tráfico de algumas espécies selvagens, como o pangolim, né, que foi o primeiro acusado de causar a pandemia, pássaros, tartaruga, tigre, enfim, né, uma série de animais. E é interessante também destacar, né, isso é um dado do relatório, o relatório também está disponível, né, na página do escritório da ONU, que essas doenças zoonóticas, elas representam até 75% de todas as doenças infecciosas emergentes, incluindo o SARS-CoV-2, né, que causou a pandemia de Covid-19. Então, acho que isso é um dado bastante significativo, né? E é importante também salientar, né, que a interrupção, vamos dizer assim, o combate a esse tráfico de espécies silvestres acaba sendo uma etapa aí, né, para proteger a biodiversidade e também para ajudar a evitar a emergências, né, de saúde pública como a pandemia que a gente vem passando, né? Então, o próprio relatório, ele destaca isso, né? Que essa interrupção, como eu coloquei aqui, né? Do tráfico de espécies silvestres, é uma etapa crítica, né? Não apenas para proteger a biodiversidade, o Estado de Direito, mas para ajudar a evitar futuras emergências de saúde pública, né? Isso é textualmente um dos pontos colocados, né? Por esse relatório. Eu também achei interessante, né? Uma declaração que eu encontrei da secretária-geral da Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, a famosa CITES, né, ou CITES, né, em inglês, em que ela diz, né, que poucas publicações são tão perspicazes quanto esse relatório mundial. E aí ela coloca, né, enraizado nos melhores dados disponíveis, incluindo os relatórios anuais de comércio ilegal das partes da CITES, o documento fornece aos governos uma imagem clara da situação e ressalta a necessidade de agir agora para conservar nossas espécies e ecossistemas mais valiosos. Então, acho que é importante, né, salientar esse documento, né, e salientar a própria relação que o documento faz com a importância de combater esse tráfico internacional no sentido de assegurar a nossa saúde, a saúde do planeta e evitar, né, futuras pandemias. Essa questão dos crimes contra a vida selvagem, ela, na minha opinião, ela é apenas um aspecto, né, dessa relação entre animais e pandemia colocada pelas agências da ONU, né, para além da questão, vamos dizer assim, criminal e do combate ao tráfico de animais silvestres, eu acho que a gente tem que ampliar um pouco essa discussão, né? Esse é apenas vamos dizer assim, um olhar que a gente pode ter sobre essa questão, né? Mas, na minha opinião, a questão é muito mais complexa do que simplesmente, né, uma questão criminal de combate ao tráfico de animais silvestres, né? Para além da questão criminal, eu acho que a gente tem que levar em conta que a retirada, né, dos animais dos seus habitats, ela não se dá só com relação ao tráfico de animais silvestres. A gente tem uma série de outras coisas aí que levam, né, à redução
desses habitats. Então, por exemplo, a expansão aí da fronteira agrícola, o próprio uso de agrotóxicos, a exploração de madeira, né? Enfim, então, assim, o que eu queria chamar a atenção, que embora eu tenha trazido esse documento, né, que fala especificamente da questão do tráfico de animais silvestres, é óbvio, né, que se a gente quer pensar um tratado internacional para prevenção à pandemia e quer lidar melhor com esse tipo de situação, não é só combatendo o tráfico de animais silvestres, que é um tráfico importante, significativo, né, que a gente vai poder lidar com essa questão, mas é um dos pontos, né, que podem ser examinados. Claro que a gente também tem um tempo aqui reduzido, não dá para complexificar tanto a discussão, mas eu queria deixar claro, né, que eu não acho que é só com essa questão da criminalização e do combate ao tráfico que a gente vai resolver esse tipo de situação. E para encerrando aqui a minha fala, né, então, aqui sobre a questão da ampliação da discussão, eu só quis deixar claro que é isso, né, que a gente tem outros fatores para além do tráfico, né, de animais silvestres que acabam ocasionando, né, esse tipo de situação. E encaminhando um pouco aqui para a minha conclusão, né, já são quase 10 horas, a gente tem depois a fala da doutora Cristina às 10h40, mas para sobrar um tempinho aqui para a gente conversar, né, eu destaquei alguns pontos aqui para concluir essa minha fala, né. Então, o primeiro ponto, eu acho que pensar um tratado internacional para lidar com a pandemia pode não ser uma solução imediata, né, mas pode ser um instrumento importante para melhorar a nossa capacidade de resposta diante de um desafio global, porque, de fato, né, é um desafio global. Então, se esse tratado, por exemplo, puder tornar os mecanismos de resposta mais igualitários, né, e universais, eu acho que já vai ser um ponto positivo, porque a gente viu o quanto, né, as soluções individuais que foram tomadas, né, pelos diferentes países acabaram talvez fazendo com que a gente levasse, né, e vem levando mais tempo para sair dessa situação de pandemia. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma iniciativa importante, né? Eu acho que lidar, né, com uma pandemia não é algo que os países eles possam fazer de forma individual, é algo que demanda ações coletivas, e por isso o tratado ele pode ser uma boa resposta. Eu acho que é importante também a gente lembrar, né, que 2022 marca, né, não só essa questão da pandemia, mas marca os 50 anos aí da Declaração de Estocolmo, né, sobre o meio ambiente e desenvolvimento, que foi adotada em 1972, por ocasião da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi a primeira conferência, né, mundial da Organização das Nações Unidas sobre a questão ambiental. Então, a partir de 72, e com essa declaração, de fato, o tema, né, do meio ambiente, ele entra na agenda internacional, e de lá para cá, é claro, a gente teve uma certa mudança, né, de como essa questão da relação meio ambiente e desenvolvimento, ela é percebida, mas eu acho que um desafio aí a ser enfrentado é justamente essa questão das pandemias, né? Então, acho que pensar esse tratado internacional pode ser interessante, mas não esquecendo tudo que a gente já fez, né, no passado e quantos documentos internacionais eles já foram pensados sobre essa relação homem, seres humanos, vamos dizer assim, meio ambiente, desenvolvimento, né? Eu falo homem porque a primeira declaração é a Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, né? Então, a gente tem que pensar esse instrumento atual, mas não esquecendo o que já foi feito no passado e tentar aprender, né? Vamos dizer assim, com os erros do passado, né? Porque não é pelo fato da gente ter vamos dizer assim, não uma longa tradição, mas assim, uma série de documentos internacionais que foram adotados dentro dessa agenda ambiental internacional, que de fato a gente teve uma
melhora, né, das condições ambientais do planeta. Mas eu acho que as iniciativas coletivas, elas ainda são a melhor resposta, né, para os problemas globais. Me parecem um melhor caminho do que iniciativas individuais, né? A gente vive um momento também um pouco delicado, acho que, da política internacional, em que alguns países têm atacado, né, o multilateralismo, e o Brasil tem sido um desses países, surpreendentemente, né, porque a gente participou ativamente da construção, por exemplo, dessa agenda ambiental internacional, e nos últimos anos a gente tem visto uma regressão, né, em como o Brasil ele vem atuando em termos de política externa e política internacional, e que esse multilateralismo, ou esse pensar em soluções conjuntas, ele tem sido deixado de lado, né? Um terceiro ponto aqui da minha conclusão é justamente aquilo que eu falei por último, né? A questão do tráfico, do combate ao tráfico de animais silvestres, para evitar, né, futuras pandemias, ela é um aspecto, né, do problema. Eu acho que a questão ela é muito mais complexa do que isso, né? Foi só um recorte assim que eu quis trazer aqui, até porque achei bem interessante esse relatório que foi publicado. Mas eu acho que existem outras questões, né? Principalmente relacionadas às desigualdades que ficaram tão evidentes, né? Tanto do ponto de vista global como local, dificuldades assim quanto aos meios estruturais, materiais, o acesso a recursos, a informação, e que demonstrou que alguns países, e até mesmo pessoas, né, nós aqui individualmente, pudessem se sair melhor, né, nesse período de pandemia. Então, eu acho que esse é um ponto a ser refletido também, né? Não só a maneira como a gente lida com os animais e o que isso pode causar, né, como efeito no meio ambiente e na nossa saúde, como uma pandemia, mas principalmente a resposta, né, que está sendo pensada ao se elaborar esse tratado internacional para a prevenção de pandemias, ela tem que ir muito mais além, né? Porque eu acho que essa questão das desigualdades, tanto as desigualdades que a gente possa levantar em termos de países, mas as desigualdades dentro dos países, né, mostram que isso é uma questão que ainda está longe, né, de ser solucionada, porque quem teve mais recursos, mais informação, mais meios até mesmo materiais, né, nesse período, acabou, como eu disse, né, se saindo melhor, né? E a gente tem visto os efeitos também nefastos, né, da situação causada pela pandemia na nossa economia e na realidade aí de muitas pessoas, né, que acabaram perdendo renda, perdendo emprego, para além, né, da questão, óbvio, da saúde. Então, esses são os pontos que eu queria colocar aqui na conclusão, e todos esses dados aqui que eu citei, né, eles estão disponíveis tanto no site da Organização Mundial da Saúde, o próprio draft, né, de negociação do Tratado Internacional, como também o relatório que eu citei, né, elaborado pelo Escritório das Nações Unidas de Combate, né, às drogas e ao crime. E até é curioso, ó, o tráfico de animais silvestres ele é algo tão impactante, né, quanto o tráfico de drogas, né? Não foi à toa que o relatório ele foi elaborado, mas essas são questões, né, que vocês podem ter acesso nos sites aí que foram indicados. Então, com isso eu encerro a minha fala aqui de abertura, né? É só uma conversa de um ponto que eu achei interessante, né, de trazer para discussão, e fico aqui à disposição para comentários, enfim, né, perguntas e para conversar. Eu não estava lendo o chat, né? Não sei se a Fernanda estava lendo, né? A Fernanda está sempre lendo o chat.
Mas a Lu também está aqui, né, conversando ali com a gente e acompanhando, né, também ali o pessoal, quem está precisando né, de ajuda para acesso. Hoje é o primeiro dia, é o dia de aceitar, né, de a gente ajeitar aqui as melancias na carruagem, né. Mas, Letícia, eu vou começar pelo princípio aqui, né, primeiro, né, eu vou começar me apresentando para as pessoas, depois eu quero comentar um pouquinho aqui a tua fala. Né? Então, bom dia para todo mundo. Meu nome é Fernanda Medeiros. Eu sou professora aqui da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e sou, né, diretora executiva aqui do Instituto Piracema, que é parceiro do Observatório de Justiça Ecológica, do qual eu também participo como pesquisadora. E estamos, né, nessa empreitada com essa felicidade desse ano, né, Letícia, de poder ter ampliado um pouco, né, os horizontes, né, até com a provocação que a gente teve ali, né, do próprio Rafael Speck, né, de pensar para além das nossas fronteiras, né. Então, o Rafa também é uma pessoa bem importante para a gente aqui no andamento dessas atividades. Então, eu queria, né, dar as boas-vindas para todo mundo e aproveitar, né, de imediato para comentar um pouquinho a tua fala, Let's, porque, de fato, ela está bastante alinhada até com a minha apresentação aí durante esse nosso curso de verão. Né? Falar um pouquinho sobre animais silvestres, falar um pouquinho sobre a nossa posição, né, com relação a eles, essa necessidade, né, da gente ter, às vezes, uma proximidade com esses animais, achando que, porque a gente gosta ou porque a gente ama, por exemplo, eu posso ter um animal desses de estimação e não vai dar mal nenhum, ou achando que é possível a gente sair colocando animais em zoológico, retirando eles do meio natural e achando que isso também é comum, ou achando que nós nunca vamos sofrer nenhum tipo de interferência deletéria pela forma como a gente os trata, né? E aí tu trouxe tão bem, né, essa fala com relação à pandemia, né? Fernanda, eu fiquei pensando, vou dizer que a Fernanda vai falar do tráfico de animais ou não? Aí eu não queria dar spoiler, né? Mas... Não, eu acabei, até já tinha posto ali no chat, mas não tem como não dar, né? A gente já está ali na programação, até o Pedro aqui, o Pedro até já me ouviu especificamente sobre isso, né? Falando sobre tráfico, a gente vai dar uma abordagem um pouquinho diferente e até vai ter surpresa especial, né? Vai ter uma convidada especial no dia da minha fala que vai dar ali, né, um depoimento sobre o que se anda fazendo dentro da advocacia animalista também sobre isso. Mas é um grande prazer, né, Letícia, a gente estar aqui hoje e tentar enfrentar questões que não são fáceis, né? Todos esses pontos que tu levantou hoje aqui na tua fala, né? Como o cenário internacional está se apontando, e aí, para quem não é do direito, acho até que eu vou fazer uma observação para que talvez para os colegas do mundo jurídico fique bastante óbvio, mas quando a gente está falando aqui do cenário internacional, a gente não está falando, né, de direito comparado, a gente não está falando sobre as legislações que existem de proteção animal em outros países. A gente está falando do cenário do direito internacional, né? O cenário entre as nações e as normas que regulam, né, esse relacionamento entre as nações, que é a grande especialidade aí da nossa professora Letícia, né, doutora em Direito Internacional, e fala com a gente sempre com muita propriedade. Então, é bom a gente também conseguir destacar isso, né? Que uma coisa, aí daqui a pouco vocês devem estar pensando, mas eu acabei de ler que a Constituição da Itália mudou, que a Espanha mudou nisso, né? Que Portugal colocou o Código Civil, então a gente vai lendo um monte de coisa, mas não é isso que a gente está falando, né? Hoje aqui a Letícia destacou as questões que envolvem os relacionamentos entre os estados, né? E aí essas normas que podem vir ou não existir, cogentes ou não, entre as relações de Estado. Então, isso é importante a gente conseguir entender, né? Que existe esse cenário dentro de cada país e que o que cada país avança, e aí a gente compara os outros com o nosso, mas também existe isso que a professora Letícia trouxe, que acaba tendo um impacto significativo. Não é à toa que todos nós aí estamos acompanhando nesses últimos 10 dias aí as relações Ucrânia e Rússia, e aí, às vezes, as pessoas perguntam, bom, mas o que isso vai interferir na minha vida aqui no Brasil, né? E aí, para isso, a gente precisa das pessoas do direito internacional, das relações internacionais, para entender que sim, né? Porque a hora que eu mexo com a energia lá do outro lado, eu vou mexer com o petróleo, eu vou mexer com o preço do combustível, eu vou mexer com o transporte, eu vou mexer
alface que vai chegar na tua mesa, né? Então, é todo um caminho, né, que os países, eles não vivem em bolhas, né? A gente vive em rizomas, né, em redes de relação. Então, Letícia, eu te confesso que dessa tua fala a gente poderia desdobrar quase um outro encontro, né, para pensar sobre isso, né? Eu queria complementar, né, porque estava mais preocupada também, assim, não ultrapassar muito tempo, né, quando eu falei ali da CITES, né, da Convenção de Combate ao Comércio de Espécies da Flora e da Fauna Ameaçadas de Extinção, né, só para salientar para quem não conhece, a gente tem essa convenção específica que trata do combate ao comércio, né, de espécies ameaçadas de extinção, mas a grande parte, né, do problema está justamente nas espécies que estão fora desse comércio, que é aí que entra a questão do tráfico de animais silvestres. Então, até ao trazer, né, essa proposta de discussão do Tratado Internacional para a Prevenção de Pandemias, a gente sabe que o próprio direito internacional ele tem uma limitação, né? Eu não estou dizendo que é a solução perfeita, porque esse exemplo da CITES acho que ilustra bem, né? Mesmo tendo uma convenção com a intenção de proteger as espécies ameaçadas de extinção, para que elas não sejam, né, objetos de comércio, o fato é que muitas dessas espécies elas sequer são objeto de comércio, elas são objeto do tráfico internacional. Então, existe, né, uma certa complexidade, mas o que eu quis ressaltar é que eu acho que sempre pensar, né, soluções coletivas a partir, né, de um diálogo multilateral, para a gente ficar aí na esfera, né, dos países, é muito melhor do que o caminho, né, individual. Apesar dos problemas, é claro que essas iniciativas coletivas elas possam ter, né, possam ocasionar. Então, só para complementar. Mas... E aí, vou aproveitar aqui a tua deixa, né, que tu falou sobre a questão aqui das CITES, né, e aí vem a memória, né, eu costumo brincar que era uma coisa que a minha avó falava, né, é que o diabo não é sábio porque é o diabo, né, o diabo é sábio porque é velho, né, e aí às vezes eu me sinto um pouco assim, né, porque a Letícia sobre isso e falando essa questão das CITES, ao mesmo tempo a gente está falando ali da relação de comércio, regulação, né? Então a gente continua tratando como coisa, mesmo no cenário internacional. E aí eu lembrei de um texto meu lá, que é de 2005, né? Que foi publicado num livro coletivo organizado pelo professor José Rubens Morato Leite, em que eu falo justamente sobre isso. O que é a CITES? É bom ou é ruim? E aí, quando, já dando spoiler para vocês, né, o artigo, acho ruim, né? Acho ruim porque quando a gente regula o comércio, a gente estimula o comércio. E ao mesmo tempo que a gente estimula o comércio, a gente estimula o tráfico, porque daí eu vou querer todas aquelas normas. E talvez vocês todos tenham acompanhado a relação que a gente teve aí da importação das girafas, agora há pouco, né? Em que várias né, sofreram e foram a óbito, outras continuam, mesmo com um processo judicial, continuam em sofrimento, continuam né, restritas ali em um local completamente não apto, né, à sua espécie. E aí vamos pensar, né? Não existe fábrica de girafas, certo? Não existe uma fazenda de criação de girafas, né? A gente foi lá e retirou esses animais do seu habitat natural e achou que está tudo bem, que não tem problema nenhum. Então, a própria nossa possibilidade da gente enxergar né, essas né, normas internacionais, sejam hard law, sejam soft law, e ter uma capacidade de análise crítica desses textos também é bastante importante, né? Daqui a pouco para até fomentar. Até coloquei ali, Fernanda, no chat o link para quem, enfim, né, quiser ler sobre esse assunto da CITES também, depois tu passa a referência do teu artigo da dissertação do Tiago, né, que já tem algum tempo, claro, não está atualizado, mas eu acho que para contextualização ainda é um bom trabalho, que foi feita aqui no programa de pós-graduação em Direito, né, não vou nem dizer a data, mas enfim, algum tempo atrás. Algum tempo atrás, mas que é um trabalho bastante interessante que pode ser consultado no repositório da biblioteca da UFSC, né? Assim como outros trabalhos. Então, só para ficar de dica. Né, e a gente já registra aqui, né? O Tiago até dá para indicar com bastante tranquilidade, né? O Tiago, pesquisador sempre muito sério, né? Que fez um trabalho super bonito ali. Pena que a gente perdeu ele para restauração da arte, para museologia, perdemos o Tiago para Paris, né? Acho que o direito animal perdeu ali um grande pesquisador. A Paula acho que teve na banca dele, não me lembro. Né? Teve sim.
e as artes ganharam o Thiago, né? E a gente, o direito perdeu o Thiago, né? Mas eu acho que é isso, né, Letícia? A gente fez aí, nesse teu apanhado, talvez um certo meia-culpa mundial, né, sobre como lidar com isso, e também pensar um pouco em como a gente está há 2 anos já enclausurados, né, para quem tem sorte de ter enclausurado, para quem tem sorte de poder se proteger, muito em razão da forma como a gente lidou, né, com tudo isso, né, como a gente lidou com esses animais. Até para quem tiver interesse, tem uma conversa super bacana com o Daniel Lourenço, lá no canal do Piracema, falando um pouco sobre isso, né, falando sobre a forma como a gente lida com os animais e as consequências, né, de tudo isso. Mas acho que a professora Paula também podia dar um oi para a gente, não sei se o Rogério está aí com a gente ainda também, né, que são, né, ali uns precursores aqui desse nosso trabalho. E também, assim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, né, gente? Porque depois a gente vai, né, talvez fazer um intervalinho para a fala seguinte da professora Cristina, né? Paula, quer falar? Ou Rogério? A Paula está com o microfone desligado, só para avisar. Acho que enquanto a Paula vê ali, abre, acho que o Rogério podia dar uma palavrinha para a gente, Rogério? Sim. Ó, acho que a Paula abriu o microfone dela, Paula. Abri e como Lady Murphy é boa, está tocando o telefone aqui, o meu fixo, bem na hora. Deixa eu dar um tchau aqui. Não, então, eu não sou da área de direito, né? Então, muitas vezes eu prefiro não dizer nada, em vez de falar alguma bobagem, mas eu diria que, muito rapidamente, algo que tem a ver com a minha fala, depois da manhã, é que, no fim, tudo isso está enraizado numa coisa, que é o especismo, né? O nosso especismo estrutural, assim como existe um racismo estrutural, existe também um especismo estrutural. Então, eu acho que é a fonte de todos os males, a fonte da queda vertiginosa que a gente tem de biodiversidade hoje, né? Porque, algo que eu vou falar, mas só adiantando, hoje restam 4% em termos de biomassa de mamíferos terrestres, o resto somos nós e o gado. Então, a gente negar que a gente tenha um impacto na biodiversidade é algo assim impossível. E todas as questões que a Letícia falou, o tráfico, zoológicos, a questão das girafas agora, que são vistas como produtos ou como objetos de entretenimento, os animais de laboratório, né, que são vistos como ferramentas de pesquisa, tudo isso está, então, profundamente enraizado no nosso preconceito específico. Era isso que eu queria dizer, assim, muito rapidamente. Bom dia a todos. Bom dia, Paula, querida. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. Letícia também, grande amiga, que eu também não vejo há um bom tempo, desde que entramos na pandemia, acho que a gente não se viu mais. Até a Fernanda, que mora aqui em Porto Alegre, faz tempo que eu não encontro ela pessoalmente para dar um abraço nela também. Luísa também, querida, Pedro, que estão aí, que eu consigo visualizar os rostinhos, e todos os outros que estão aqui conosco nessa manhã, nos acompanhando. Foi uma grande palestra, Letícia, parabéns pelas tuas palavras, pelo que tu apresentou para a gente. E eu reforço também um pouco, pegando o gancho do que a Paula acabou de comentar, é muito satisfatório para a gente que trabalha com direito animal ver, numa manhã de segunda-feira, um público grande assistindo, interessado aqui, né, compenetrado, assistindo um curso de direito animal. E me parece que essa temática, Letícia, ela é muito significativa quando a gente traz o direito internacional, porque eu acho que o direito internacional vai contribuir bastante para um desafio que a gente tem dentro do direito animal, que é dialogar com o direito ambiental também, né, de uma forma mais próxima, não seguir apostando num rompimento dessas relações, como se o direito ambiental fosse uma coisa só de ecologista, com uma visão antropocêntrica para a gente pensar o equilíbrio ecológico para nós humanos,
mas trazer esse diálogo, acho que isso aí é uma tendência da gente reconhecer cada vez mais o direito do animal ao seu ambiente natural, os direitos dos animais domésticos, que a gente já tirou do ambiente natural, e essa relação me parece que vai surgir a partir desses grandes estudos e tratados do direito internacional, num primeiro momento, acredito eu. E a gente vive esse momento de pandemia, e, obviamente, essas conexões são muito importantes serem feitas, né? De como, de fato, quando esse rompimento é total, quando a gente se distancia do mundo natural e da nossa própria animalidade, deixa de considerar que as outras espécies têm interesses básicos e têm direitos básicos, isso vai nos atingir. Isso, de algum modo, vai nos atingir, vai ter o reflexo na nossa espécie, porque a gente é um elo de uma grande conexão aí, uma grande teia, né? Então, eu acho muito interessante essa abordagem que tu faz, e acho que tem muito, muito, muito a contribuir nesse cenário de desmantelamento desse paradigma especista, como a Paula comentou aí. Então, também saúdo a todos, acho que meu comentário é só esse, estou ansioso para ver as outras palestras, e desejo um bom curso a todos, né? E obrigado aí pelo espaço também, pela parceria de estar junto novamente nesse evento com vocês. Um grande beijo a todos. Obrigado, Rogério. Perguntas, gente, comentários? A Fernanda que está de hostess, né? Eu estou só... Não, aproveita dizer, né? Aproveitem, né? Não, ó, o Pedro está dizendo que tem uma dúvida. Vai lá, Pedro. Consegue me ouvir? Não. Deixou o microfone dele, Fernando? Não, tá, o microfone dele tá, agora ele fechou. Vamos ver se ele abre ali. Estava bem baixinho, que eu ouvi. Não consegue me ouvir? Ah, deu. Deu, ok, perfeito. É porque eu estava pensando nessa questão, eu estava estudando também um pouco essa questão internacional, e essa questão da pandemia é bem interessante, porque os fatores que geraram a pandemia não se modificaram até agora. Então todo mundo quer que a pandemia acabe, mas ninguém está pensando realmente como ela surgiu, que foi pela própria questão da exploração animal, e essa própria exploração continua. Quem não é tão novo se lembra que a gente já teve várias pandemias nos últimos 10 anos, a gripe suína, esse tipo de coisa. Então não é só uma coisa chinesa aleatória que vai acontecer a cada 100 anos. Minha dúvida seria essa, se há, além desses tratados, se há mais mecanismos internacionais que tentam compreender isso e evitar futuras pandemias, porque já estão vendo que pode começar uma nova pandemia. Eu acho que com os camelos na Arábia Saudita e todo mundo comemora a pandemia com churrasco. E eu vi um professor uma vez comentando que tinha medo, no caso não era um professor brasileiro, então ele errou, que ele falou que era do Nordeste, mas tinha medo que fosse começar uma pandemia no Brasil, no Pará, porque lá tem o grande contato com a floresta amazônica, e eles também mantêm algumas feiras de animais vivos, então eu vi já esses comentários, tanto da questão internacional quanto da própria questão da mentalidade humana que não está evoluindo. Tipo, há alguma coisa, alguma outra organização, além da OMS, desses próprios tratados? Porque parece ser tão lento ainda, eu não sei. Não, assim, dentro da estrutura da Organização Mundial da Saúde, tem uma série de instrumentos já para lidar com essa questão, assim, de problemas de saúde global, como são as pandemias, né? Tanto é que eu salientei ali que por exemplo, quando eles declaram que existe uma emergência de saúde pública de importância internacional, é o primeiro passo para que, né, se declare uma pandemia. Então, existem instrumentos dentro da própria OMS para lidar com problemas de saúde global, vamos colocar assim. Agora, acho que a questão que tu traz é como lidar com a causa da pandemia, por exemplo, né, essa questão da nossa relação com os animais. Aí, esse tratado agora, por exemplo, que está sendo proposto, ele vai tentar melhorar os mecanismos de resposta e monitoramento, mas não tanto a questão como a gente trata os animais, né? Isso
eu acho que estaria, né, numa outra esfera e que talvez venha a ser uma preocupação maior dos demais, vamos dizer assim, tratados aí de direito internacional que a gente tem na área ambiental, porque os tratados que a gente tem hoje, eles se preocupam muito, é isso, com espécies específicas, situações muito específicas, mas não com essa visão é, com relação a uma pandemia ou uma possível pandemia, né? E aqui no Brasil, eu acho que é a questão aí que tu trouxe, né, do Pará, a gente sabe que o risco, né, da próxima pandemia vir do Brasil, ele é bastante grande em razão da destruição do habitat, né, dos animais, por exemplo, na floresta amazônica, mas não só, né? A gente está tendo uma destruição aí de vários biomas brasileiros de forma bastante crescente, né, nos últimos anos. Então, acho que é importante também trazer essa discussão para mobilizar as pessoas, né, a respeito disso, porque também não basta, na minha opinião, a gente ter, vamos dizer assim, instrumentos internacionais, até mesmo legislação, se a gente não tem meios para implementar isso ou um ambiente favorável no sentido de mudar as nossas ações, né? E aí eu acho que um ponto bastante importante que está ao nosso alcance, né? O voto, né? Agora já vou começar aqui campanha, né? 2022, atenção às eleições de 2022, né, gente? Atenção a quem você vai votar, tanto na esfera, né? Agora a gente vai eleger aí governador, presidente, e eu acho que um ponto que no Brasil a gente tem que ter atenção é o nosso Congresso Nacional, né? Quem a gente vai colocar lá, porque não é só a questão do executivo, seja do executivo federal ou do executivo estadual, né? Quem tem um compromisso grande também é o nosso Congresso, e o nosso Congresso, não vou entrar aqui em polêmicas, a gente sabe o poder, né, da bancada aí bem conhecida, né, do BBB, né, já que a gente está passando pelo BBB também, né, vamos relembrar isso, né, a bancada do boi, da bala e da Bíblia, né, e que nos últimos anos aí tem feito um trabalho bastante devastador, vamos colocar assim, na legislação que a gente já tinha. Então, acho que não é só pensar, né, mecanismos, seja a legislação nacional ou até mesmo nessa esfera internacional, mas pensar também como criar um ambiente favorável, né, e que de fato mude a nossa realidade. E eu acho que particularmente no Brasil a gente está no momento de ter atenção para isso, né? E de ter atenção quem a gente vai colocar nesses espaços, né, que são espaços importantes. Obrigado, Pedro. Prazer, né, conhecer. Oi. Estou ligada aqui? Não. Estão me ouvindo? Não, com relação a, infelizmente, a possibilidade de uma nova pandemia vir do Brasil ou talvez da América Latina, que eu me lembrei de um slide aqui. Eu acho até que eu passei no curso de verão passado, né? Que é o Living Planet Index, né? Que mostra a perda do número de vertebrados entre 1970 e 2016. Quem são os vertebrados? Mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. No geral, no mundo, diminuiu 60%. Na América Latina, o declínio foi de 89%. E esse dado já tem uns anos, já tem uns, sei lá, 2, 3 anos. Então, para a gente ver o tamanho do problema, e, mais uma vez, a louca vegana, abolicionista, eu não tenho como não apontar o dedo para a pecuária. Né? Porque são aí em torno de, sei lá, agora eu vou tirar de memória aqui, mas em torno de 200 milhões de hectares entre pastagem, soja e milho frouxo, vai dar isso. Então, é uma área gigantesca que, se não ocupada por animais que serão abatidos, produção destinada à alimentação desses animais que serão abatidos. Então, tudo isso é, curto e grosso, perda de biodiversidade, perda de funções ecológicas desses animais, e isso aí, então, vai ter, inclusive, uma consequência no clima, que é algo que eu vou falar rapidamente daqui a pouco, né? Quando vier a doutora Cristina Nellis. É isso, só para não me estender demais.
Não, mas eu acho que é importante, desculpa que ele disse também agora, acompanhando aqui, tanto em face da pergunta do Pedro e da colocação aqui da professora Paula, que eu até, né, a gente fala da professora Paula aqui como membro, né, nosso aqui do Observatório de Justiça Ecológica, professora Paula aí, né, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, bióloga, super ativa, né, na questão dos direitos animais há muito, muito tempo, muito especial para nós, para mim, para a Letícia, por ter participado aí da nossa formação. E, Paula, agora, quando tu estavas falando, em razão da pergunta do Pedro, eu vou contar rapidinho aqui para vocês como foi a minha banca de qualificação do doutorado, né? Aquela banca ali, a minha pré-banca antes da banca final, né? Isso já tem lá praticamente 15 anos, né, que isso aconteceu. E na banca, para a gente ver como as pessoas têm uma certa dificuldade, né, e dissociação com relação à forma como a gente utiliza os animais e a forma como a gente pode viver e como transformar, né? Uma das avaliadoras nessa pré-banca, né, que já deixando claro que ela não foi para a banca final, né, ela tinha muita dificuldade em compreender a possibilidade da gente viver o mundo sem a exploração direta dos animais humanos. E aí, durante a arguição dela para mim, né, durante a fala, ela disse: é impossível que as pessoas humanas, né, que os animais humanos sejam vegetarianos ou veganos, porque nós somos carnívoros. É impossível que isso aconteça. E a professora Paula deu uma resposta que eu jamais vou esquecer. Ela disse: se isso que tu estás dizendo é verdade, ou tu estás me chamando de mentirosa, ou eu não existo. Pessoas têm muita dificuldade em entender. Eu nem lembrava disso. Professora, eu não esqueci jamais, adorei, eu podia ter dito isso para aquela guria. A gente tem muita dificuldade em entender, né, que a gente não precisa explorar para viver e para viver bem com saúde, muito pelo contrário. Se a gente tivesse respeitado os animais nesses wet markets, né, nesse momento todo aí com relação a esse momento pandêmico, a gente jamais estaria passando por isso, né? Ou pelo menos não por isso nesse momento, né? Então, vou aproveitar uma fala do Rogério Ramé, que ele sempre diz em todos os eventos, né? Em dia de evento, né, em período de evento, tenta aí se veganizar, pelo menos essa semana, né, Rogério? Vamos tentar fazer com que as pessoas tirem os bichinhos do prato, né? Pelo menos nessa semana, é uma fala que o Rogério sempre faz, né? E acho que é importante, né, a gente lembrar. A professora Paula, a professora doutora Cristina já está aqui conosco. Opa! Que bom! Deixa eu pegar aqui o outro livro. Eu vou dar encerrada aqui a minha participação, né, como fala de abertura, mas a intenção foi só mostrar um pouco, né, da nossa programação da semana, falar um pouco, né, de como surgiu essa nossa ideia, né, do curso de verão e dar as boas-vindas para todos e trazer, né, um pouco desse olhar, assim, desse momento que a gente está passando, né, da pandemia e tentar mostrar um pouco essa discussão, né, de se pensar esse tratado a partir da OMS. Mas como eu falei, uma ideia bastante incipiente, né, inicial, que eu acho que vale a pena também ser acompanhada, como isso vai se desdobrar e se de fato vai ter algum impacto aí, como é o desejado, né. Então, com isso eu encerro minha participação, muito obrigada, né,